Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Hernani Santos, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 41. 6 mentiras da Igreja Moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ainda que tenhamos cometido erros e pecados, nos ajude, Pai, a chegar ao lugar do arrependimento, lugar do constrangimento na Tua presença, onde podemos receber perdão, cura e restauração. E podemos lembrar aquela frase que o Senhor Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais. Que possamos seguir o nosso caminho sem olhar para trás, sem carregar conosco o pecado e também não carregarmos o remorso, mas o verdadeiro e genuíno arrependimento que produz vida, salvação e restauração, acompanhada de frutos deste arrependimento. Eu oro por mulheres que precisam ser batizadas com arrependimento, perdão e graça, em nome de Jesus. Amém. Quinto, reconciliação universal. A ideia de uma reconciliação universal promove uma mentalidade de liberdade total, afirmando que, ao final, todos chegarão ao céu pela morte de Jesus Cristo na cruz. Na realidade, o universalismo ensina que todos os caminhos levam a Deus. Haverá sofrimento no futuro, mas será apenas para purificar e não para punir, e que, no fim, todos serão salvos. Os proponentes da reconciliação universal apontam para os versículos que ensinam que Deus reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, versos 20. E afirmam que assim como em Adão todos morreram, em Jesus todos viverão. Romanos capítulo 5, dos versos 12 ao 21. Qual seria a sua reação se alguém tentasse lhe provar que Adolf Hitler estará no céu? Você gritaria blasfêmia. No entanto, este é um exemplo deste ensinamento que tem vindo como uma avalanche sobre a igreja. Acrescente-se as camadas de lama que descem com as enxurradas, outros dados, e você verá que os fundamentos da fé estão deteriorados e que quando a tempestade vier, a casa ruirá. Sexto, ecumenismo disfarçado de unidade. Para mim, essa unidade moderna está disfarçada de ecumenismo e de apostasia. O que é a unidade bíblica? É quando professamos os mesmos credos, a mesma fé, é quando servimos o mesmo Deus, é quando estamos focados nos fundamentos da fé cristã. Quando devemos ter unidade? Quando professamos os mesmos fundamentos da fé não doutrinários, mas da fé tais como Jesus é Deus. Não adorará outros deuses além de mim. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas é a palavra de Deus. Cremos que Jesus em breve voltará. Cremos na existência de céu e inferno e que somente quem é lavado e remido no sangue de Jesus será salvo. Só Jesus pode perdoar pecados. Somente Deus é infalível. Salvação somente em Jesus Cristo. Quando não devemos ter unidade? Primeiro com pagãos. O que é um pagão? É quem tem a prática de servir ou adorar muitos deuses, santos ou imagens. Isso é paganismo. Unidade com esse tipo de religião não será unidade, será ecumenismo. Para ter unidade, terá de misturar as crenças. É nisto que consiste o ecumenismo. Mistura de crenças para um bem comum. Segundo, com hereges. Paulo deixa claro que não devemos e não podemos ter aliança com hereges. Terceiro, com mundanos. Não se assenta em roda de escarnecedores. Não tem comunhão, unidade, luz com trevas. Você já percebeu que o mundo está se casando com a igreja? Até as músicas mundanas não chamamos mais de mundanas, mas de músicas seculares. É ridículo. Temos de voltar ao Evangelho puro e simples de nosso Senhor Jesus Cristo. Subem a um altar e pregue a Bíblia, não as suas ideias. Pregue a Bíblia. Uau, aleluia!
O Evangelho de Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, do versos 1 ao 4, lemos assim: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesta passagem, temos uma espécie de introdução ao Evangelho. Se formos sensíveis, iremos notar que o maior evento da história da humanidade pode ser descrito apenas nesses 4 versos. O que Paulo começa a nos ensinar aqui neste texto, qual a importância de seu ensinamento aqui? Versículo 1, parte A. Lembrar-se do evangelho antes de anunciado. O que o Paulo anunciou antes? Paulo já havia pregado o evangelho de Jesus aos coríntios e muitos se converteram. Mas olha, agora o que ele está fazendo? Ele está repetindo. É interessante sempre repetir o Evangelho de Jesus. Repetir, repetir e repetir. Dê uma olhada no resto do Evangelho de Paulo, ele constantemente repetiu o Evangelho. Quando as pessoas precisam saber como ser salvas, ele proferiu o Evangelho. Quando os cristãos precisavam andar em santidade, ele proferiu o Evangelho. Quando precisavam ter mais amor, ele proferiu o Evangelho. Quando precisavam aprender sobre generosidade, ele proferiu o Evangelho. Quando precisavam aprender sobre perdão, ele proferiu o Evangelho. O Evangelho de Jesus foi o único ensino do ministério do apóstolo Paulo. O maior crime do cristianismo moderno é tomar a mensagem de Jesus Cristo e fazer dela uma pequena mensagem para novos crentes. O que precisamos? Sim, de um povo que entenda o Evangelho, a tal ponto que não busque nada mais a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Versos 1, parte B. Vós recebestes o Evangelho e permaneceis. Em dias atuais não é difícil fazer as pessoas virem à igreja. Em dias atuais não é difícil fazer as pessoas nos ouvirem. Não é difícil fazer as pessoas gostarem do que pregamos. Não é difícil fazer as pessoas repetirem uma oração dizendo que querem Jesus no coração delas. O grande desafio hoje é permanecer. A maior prova que você recebeu Jesus há algum tempo ou anos atrás é que você é melhor hoje e mais santo hoje e mais cristão hoje. A maior prova que você recebeu o Espírito Santo é que você é tão cheio do Espírito Santo hoje como antes. A pergunta que fica é: você é mais crente hoje do que quando se converteu ao Senhor? Você é melhor hoje ou piorou? Verso de número 2. Somos salvos pelo verdadeiro Evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu tenho pregado, se não é que credes em vão. O que aprendemos com isso? Só o Evangelho de Jesus traz salvação. Não é de qualquer maneira que anunciamos o Evangelho que irá trazer salvação. Tem a maneira certa de pregar e uma única maneira. Não é de qualquer maneira que somos salvos. Se não andarmos segundo os ensinamentos exatos de Jesus, estamos crendo em vão. Versos 3, parte A. Paulo não mudou nada, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo não mudou a mensagem de acordo com a cidade que ele pregava. Ele não ficou querendo dizer as coisas fazendo rodeios. Ele dizia, ele não alterou nada, não trouxe nada novo, trouxe a mensagem como recebeu. O Evangelho não pode ser mudado a despeito de cultura, tradição ou religião. Assim como está, tem de ser anunciado sem nenhuma alteração. Uau, glória a Deus! Aleluia por esta palavra, por esta mensagem que traz entendimento aos nossos corações. O Evangelho não é para afagar o ego de um determinado público. Nós não precisamos adaptar as palavras de Jesus para uma determinada região, população, segmento, etnia, bandeira, enfim. Nós precisamos pregar a palavra como ela é pura e simples, como diz o livro de C.S. Lewis, o Evangelho puro e simples. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus.
Sem querer florear, sem querer inventar modismo, o Evangelho precisa ser anunciado como ele está escrito, porque a palavra de Deus, por si só, carrega Deus. Carrega a essência de Deus, carrega o DNA de Deus, e é a palavra que muda as pessoas, não é o pregador, não é a história que o pregador conta, a ilustração, não é a maneira que o pregador utiliza, mas é a palavra de Deus pura e genuína, o evangelho da salvação que produz vida, redenção e restauração. Amadas ouvintes, voltemos ao puro e verdadeiro evangelho. Que o Senhor te constranja. Se você é uma mulher que fala da palavra de Deus, e lembre-se, todas nós, independente da área em que estamos inseridas, todas nós fomos chamadas para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho puro e simples. Anuncie as palavras de Jesus. Repita o que a Bíblia fala, porque é a palavra de Deus que tem poder para restaurar. Lance sobre as pessoas a semente da palavra. E essas sementes vão produzir frutos, como diz a Bíblia Sagrada, a 10, 20 e 30. Nós vamos colher frutos quando anunciarmos o verdadeiro evangelho. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.